Hoje é parte 2 da mensagem da semana passada, o catalisador do avivamento. E só para recapitular, eu estava compartilhando como o catalisador do avivamento é a fome. Quando temos fome por Deus, então Deus pode se mover, Ele enche os famintos com coisas boas, a Bíblia diz isso. Então Deus quer se mover mais do que nós queremos que Ele se mova. Mas Ele precisa que nós tenhamos fome para que Ele possa nos encher. Então, a fome é o catalisador. E nós estamos em uma estação agora em que Deus está nos preparando para uma mudança no avivamento dele. Uma grande mudança. Ele está nos preparando para receber tão poderosamente dele, como nunca antes, no nosso dia moderno de encontro divino, momento do dia de Pentecostes, 22 e 23 de maio, na conferência Incendeie, em Los Angeles, na Califórnia, no Teatro Orpheum. Aliás, a Brenda estava aqui. Brenda, ela estava testemunhando sobre a conferência Florescer e a conferência Levante-se e Brilhe. Tantos milagres e rompimentos aconteceram para ela nessas conferências. Bem, aqueles de vocês que são novos, que não sabem o que é Florescer, o que é Levante-se e Brilhe, foram os nomes das nossas duas conferências anuais anteriores da Igreja 5F. Então, esta é a número 3, Incendeie. Na primeira, você foi liberto da estagnação e da esterilidade, para que você pudesse florescer. Na segunda, a luz de Jesus veio sobre você, para que você pudesse brilhar intensamente, levantar-se e brilhar para conduzir outros ao reino. E nós estamos indo para outro nível para receber mais luz, fogo, hoje, agora, neste ano. Você será aceso em fogo. Aleluia! Aleluia! Alguns de vocês estão em fogo, mas vocês serão acesos para um outro nível completamente diferente que vocês nem sabiam que era possível. Aleluia! Aleluia! Então, o povo, os discípulos estavam com fome por Deus, com fome pelo Espírito Santo. Eles se reuniram em um só lugar no dia de Pentecostes, e foi então que Deus derramou o Espírito dele. Eles foram batizados com fogo. Eles começaram a falar em línguas. E isso imediatamente levou o avivamento a irromper assim que Pedro pregou a palavra de Deus. E as pessoas ouviram que as línguas, isso significa que as línguas de fogo não podiam ser contidas. O transbordar do fogo que eles receberam no cenáculo no dia de Pentecostes tocou, transbordou para fora das pessoas e tocou milhares de pessoas. Então, 3.000 vieram a Jesus em um dia. E eu profetizo que veremos milhares vindo em um período muito curto de tempo, depois do que Deus liberar na conferência Incendeie. E será através de você, e 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 você. Assim como no dia de Pentecostes, não foi somente Pedro pregando. Não foi só Deus somente se movendo através da pregação de Pedro, mas foram as pessoas falando em língua, transbordando com o fogo do Espírito Santo. Era o céu explodindo para fora das pessoas. E alguns de vocês, o céu está saindo só em gotas, mas é tempo de isso ser um transbordar, uma cachoeira, um jato poderoso saindo de vocês. E é isso que vai levar milhares de milhões, os olhos deles se abrindo para Jesus, o amor dele, o poder dele, e entrando no avivamento. Aleluia! Jesus! Jesus, o fogo de Deus está aqui. Jesus! Aleluia! 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 Tá, então, na semana passada eu compartilhei como ter fome. Fome é o que é necessário. Como ter fome? Como receber? Como eles receberam no dia de Pentecostes? Como receber o fogo do Espírito Santo? Entre no cenáculo.
Responda ao chamado de Deus para vir aonde Ele está liberando o fogo dele. Porque há certos encontros divinos em que Deus chamará todo o povo dele para se reunir em um só lugar, em unidade, e sobre essa obediência, sobre esse sacrifício, Ele se move poderosamente. Nós precisamos estar atentos à palavra corporativa de Deus. É por isso que estamos todos aqui, e por isso muitos de vocês aqui, se não todos, receberam libertação e cura. É porque eu e outros, eventualmente, ouvimos o chamado corporativo de Deus através do verdadeiro profeta. O avivamento é agora. E sabe, é por isso que todos estamos aqui. É por isso que vocês receberam isso. Não foi aleatório. Então, isso é tanto quanto houve esse chamado de Deus, o avivamento é agora. Unam-se todos e recebam apóstolos, recebam profetas, recebam a minha unção. Aceitem e abracem o ministério de libertação. Assim como Ele nos chamou todos juntos, vindo pessoalmente, muitos de vocês viajaram para o avivamento é agora, vocês viajaram para cá, vocês estão se unindo conosco online. Aqueles de vocês assistindo online, assim como Deus falou essa palavra corporativa, venha se unir no meu mover. Não em pequenos moveres separados, o meu grande mover, acontecendo agora, avivamento. Assim como Ele falou isso, Ele está falando isso. Ele falou isso para a conferência ao florescer, Ele falou isso para a Levante-se Brilhe. E Ele está falando novamente agora para a conferência Incendeie aqui em Los Angeles, onde Ele especificamente planejou liberar tão poderosamente o Espírito dele, o fogo dele, a unção dele, e isso será tão transformador para todos que vierem. E mais importante, será transformador para este avivamento coletivamente. Com todas as suas vidas transformadas, com todas as suas vidas tão incendiadas, as pessoas receberão Jesus, elas entrarão no avivamento por causa disso, do que ele liberou corporativamente para todos nós juntos coletivamente. Amém? Louvado seja Deus. Então, eu compartilhei como ter fome, primeiro de tudo. Tome a atitude de ir aonde Deus está dizendo para você ir, para receber o fogo. Segundo de tudo, faça sacrifício, porque ter fome é desconfortável. Quando você está com fome no físico, você fica desconfortável, certo? Então, ter fome não é sobre sentimentos. Você não precisa ficar triste, tipo, por que eu não me sinto com fome? Eu preciso me sentir com fome. O quê? Está tudo bem. Não é sobre sentimentos, é sobre a sua ação. Então, como ter fome? Faça sacrifício. Essa é uma recapitulação do domingo passado, amém? Então, para muitos de vocês que estão vindo, viajando para cá, Deus está chamando vocês para fazer um sacrifício, e é assim que a fome será edificada em você para que vocês possam receber o que Deus tem para vocês, amém? Aleluia. Então, este avivamento começou através de uma mulher que viajou do outro lado aqui dos Estados Unidos, da costa leste. Ela viajou porque viu um vídeo meu. Os vídeos começaram a viralizar alguns meses antes pela primeira vez. E ela disse que viu Jesus enquanto assistia ao vídeo. Então, Deus estava chamando ela para vir viajar, entrar em um avião e vir ao nosso culto de igreja no parque. Era no parque naquela época, havia apenas 20 e poucas pessoas naquele tempo, então ela trouxe uma amiga também. E eu conheci o princípio da fome. Eu nunca vou esquecer aquele dia dirigindo na Beverly Boulevard. E eu consigo imaginar minhas mãos no volante, é como um flashback. Eu lembro de falar com Deus. Deus, essa mulher, ela está viajando do outro lado dos Estados Unidos hoje. Na verdade, havia outra mulher que viajou do outro lado dos Estados Unidos também. E nós nunca tínhamos visto isso acontecer antes. Então, era um total de 4 pessoas. E um dia eu fiquei tipo, Deus, o que o Senhor vai fazer hoje? Porque eu conheço o princípio da fome. Isso é fome extrema, fazer o sacrifício e viajar. Especialmente porque éramos apenas 20 de nós na nossa estrutura pequena e humilde no parque. Eu conhecia esse princípio da fome. O que o Senhor vai fazer? Eu estava com tanta expectativa. Mas se eu soubesse, eu talvez teria desmaiado se eu realmente soubesse o que Deus estava prestes a fazer.
E eu estava expectante porque eu conhecia esse princípio, mas o avivamento começou por causa da fome daquela mulher. Ela precisava de libertação, eu orei por ela e pela primeira vez um demônio se manifestou através de uma pessoa quando eu orei por ela. Nunca tinha visto isso acontecer nos meus 4 anos de ministério até aquele momento. Nunca tinha visto nenhum demônio se manifestar. O demônio se manifestou. Falou através dela. Eu não quero que ela pregue, o demônio disse. O que, a propósito, revela o esquema do diabo para tentar silenciar metade da população. Então, louvado seja Deus por essa exposição para abrir os olhos. Louvado seja Deus. Essa foi a primeira libertação. E ele estava dizendo isso sobre... O demônio estava dizendo isso sobre a menina em quem o demônio estava. Então, eu ordenei que o demônio saísse e o demônio saiu. Jesus libertou aquela mulher, louvado seja Deus. Então, o vídeo da libertação dela viralizou e as pessoas começaram a vir em multidões. E então, eu fui convidada para participar de um podcast que Yolanda, na verdade, mencionou no palco. E nesse podcast havia muitas pessoas assistindo. E aquele que estava me entrevistando disse: vocês precisam ir até lá. Se vocês puderem ir até lá, tipo, se vocês estão na Califórnia, tipo, vão, vão. Isso é empolgante, o que Deus está fazendo, sabe? Reconhecendo o avivamento, sabe? E nós estávamos crescendo desde que aquela primeira libertação aconteceu. Desde que os vídeos viralizaram, mas especialmente quando aquela primeira libertação aconteceu em 21 de março, houve um aumento de 20 e poucas pessoas para 30 e poucas pessoas na semana seguinte, para 40 e poucas pessoas na semana seguinte, 50 pessoas na semana seguinte. Então, estávamos em maio agora, 2 meses depois, e havia cerca de 50 pessoas na igreja agora, e libertações estavam acontecendo toda semana. E aquele podcast aconteceu naquela semana de maio, a entrevista do podcast. E ele disse: cheguem lá, pessoal. Vocês deveriam ir, todos vocês deveriam ir. Se vocês puderem chegar lá, se vocês puderem viajar até lá. Então, antes do podcast, 50 pessoas. No domingo seguinte, 300 pessoas vieram. E o anfiteatro? Estávamos em um anfiteatro no parque e estava transbordando de pessoas, transbordando. Elas nem couberam. E libertação estava acontecendo em todos os lugares e nós estávamos nos alegrando de forma intensa, tão cheios de alegria. Eu senti como se todos nós ali nunca tivéssemos visto Deus se mover assim. E o resto é história. O avivamento começou a partir dali. Nós sempre tivemos cerca de 300 ou mais na maior parte do tempo, toda semana na Igreja 5F em Los Angeles, toda semana desde aquele dia. E pessoas começaram a viajar de outros países e nações quase imediatamente. Foi assim, tipo, 2 meses depois, tem sido consecutivo toda semana, pessoas viajando de outras nações desde 2021 no verão até agora. Então, mas eu quero que vocês entendam como começou. Fome. Aquela mulher, a fome daquela mulher. Fome. Não apenas uma fome de encontrar Deus, mas uma fome mais profunda. Uma fome mais profunda, tomando a atitude de fazer o sacrifício de entrar em um avião, vir pessoalmente para fazer o que não faz sentido para outras pessoas. Era a estrutura mais humilde que nós tínhamos. Do lado de fora, com 20 pessoas. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu nunca imaginei, eu nunca poderia imaginar que as pessoas viajariam, a menos que fosse uma mega igreja chamativa ou algo assim. Eu não imaginei que as pessoas viajariam, mas essa era a minha oração. Eu orei a Deus, eu disse: Senhor, eu não quero que as pessoas falsas venham à nossa igreja. Bem, quero dizer, eu quero que elas sejam tocadas e transformadas. Sim, mas eu quero que a principal razão pela qual as pessoas acabem vindo à nossa igreja seja porque elas querem encontrar o Senhor. Elas realmente querem o Senhor. Que o motivo delas para vir à igreja não seja para exibir suas roupas, não seja para encontrar um cônjuge, não seja para paquerar, não seja para encontrar amigos, sabe? Mas que o principal motivo delas sejam encontrar Jesus. Essa foi a minha oração e Deus fez isso. Louvado seja Deus. Então, a fome daquela mulher foi este catalisador para o avivamento. Uma pessoa. Agora, depois, 300 pessoas vieram com fome e isso realmente acendeu o avivamento. Mas foi a fome delas. Alguns de vocês, levante a mão se vocês estavam lá naquele dia. Naquele dia. Pastora Heather, você estava lá naquele dia também? Vocês são fazedores de história.
Vocês, a fome de vocês acendeu o avivamento. Se vocês não estivessem lá com fome, todas essas pessoas não estariam aqui hoje. Todas aquelas pessoas que se mudaram para cá não estariam aqui hoje. Vocês são poderosos em Cristo. Vocês são poderosos. Louvado seja Deus. Vocês entrarão para a história. Vocês entrarão para a história. Bem, nós teremos um museu hoje e teremos uma foto de vocês, de todos vocês. Essa fome acendeu o avivamento. Louvado seja Deus, uau. Louvado seja Deus, glória a Deus. Poderoso, amém? Vocês não percebem o poder que carregam quando têm fome? Por mais de Deus. O que Deus pode fazer com isso, amém? Sabe, na verdade, há um vídeo de vocês, alguns de vocês não viram isso, mas há um vídeo daquele dia em que foram milagres constantes acontecendo por 1 hora inteira naquele dia, quando 300 vieram. E eu mesma editei, coloquei no YouTube, e ele tem 530 mil visualizações agora. Glória a Deus. Então, a fome de vocês levou a 530 mil pessoas, mais ou menos, a encontrarem Jesus através da tela e os olhos dela se abrindo para o avivamento. Que Deus está se movendo em poder. Poderoso, louvado seja Deus, amém? Tá. Agora, isso é tão poderoso por causa do número. Havia 300 que vieram naquele dia, e isso lembra Gideão. Ele tinha um exército de 32 mil pessoas. Mas Deus disse, eu quero menor. Porque Deus queria garantir que fosse conhecido que era pelo poder de Deus que eles teriam vitória, onde as pessoas diriam, isso só pode ser Deus, por causa do pequeno número. Então, essa é a razão pela qual Deus reduziu o exército de 32 mil para 300. Apenas 300. Apenas 300. E eles tiveram a vitória. Número profético. Poderoso. Louvado seja Deus. Isso é o que Deus está fazendo ainda hoje, porque Ele quer que a glória... Porque Ele quer a glória dele. A glória dele. Ele quer receber toda a glória. Ele quer que seja visto, sabe, através de toda a perseguição. Ele permite a perseguição para que possa ser visto. Isso só pode ser Deus. Que essa vitória veio, que essa elevação para a glória de Deus veio, que esse crescimento contínuo e a expansão do avivamento veio. Amém? Então, vamos mostrar um pequeno vídeo agora. Este vídeo, antes de mostrarmos, vou explicar um pouco. Então, este vídeo aconteceu, eu não sei, talvez quase 2 anos atrás agora? Eu esqueço. Mais de 1 ano. Um menininho veio com tanta fome pela mãe dele, para que conhecesse Jesus, e há 6,5 milhões de visualizações desse vídeo que estamos prestes a ver. É apenas um momento que foi bem aqui no chão. E os comentários são tão tocantes. Quero dizer, são milhares de comentários onde você consegue simplesmente ver que as pessoas sentiram o amor de Deus. E tipo, Deus usou esse menino, a fé dele e o coração dele pela mãe dele para tocar as pessoas. Você consegue ver como Deus realmente usou esse vídeo para trazer, para despertar as pessoas, para abrir os olhos delas, para moldá-las, para serem mais compassivas. Ele simplesmente usou esse vídeo poderosamente. Louvado seja Deus. Então vamos assistir isso agora. Oi, querido. Você tem uma foto de alguém por quem quer oração? Eu quero que a minha mãe mude. Ela está pecando e eu quero que ela vá para o céu comigo. Querido, Deus está se movendo em poder sobre você, sobre ela agora, por causa da sua fé em Deus. Por causa da sua fé, nada é impossível. Deus está tão orgulhoso de você agora, de ter esse amor pela sua mãe e por ter essa fé. Eu quebro toda maldição sobre ela agora. Toda maldição de morte e escuridão. Agora eu quebro. Todo espírito que está mantendo os olhos delas fechados para conhecer Jesus deve sair agora em nome de Jesus. Obrigada, Jesus.
Que os olhos dela se abram agora. Eu envio essa unção para ela agora, em nome de Jesus. E eu declaro sobre você que todo medo e preocupação saiam agora, em nome de Jesus. Toda a forma como você carrega peso seja levantada de você agora, em nome de Jesus. Seja completamente livre agora. Que o amor de Deus encha seu coração agora. Que a paz de Jesus venha e encha você agora. E que a alegria de Deus te encha. Obrigada, Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia. Deus te ama tanto, querido. Ele está tão orgulhoso de você, da sua fé e do seu coração por Ele. E pela sua mãe. A mão dele está sobre a vida dela e a mão dele está sobre a sua vida. Você não precisa se preocupar com nada. Deus está no controle. Amém? Louvado seja Deus, Elva. Louvado seja Deus. Elva? Então, eu estava conversando com a Elva hoje, esta manhã, e ela compartilhou comigo, porque eu já mencionei esse vídeo algumas vezes aqui na igreja. Ela compartilhou comigo algo que eu não sabia até hoje, que aquele é o sobrinho dela. E neste domingo passado, o sobrinho dela veio novamente no domingo passado com a mãe dele. Que é a irmã da Elva. E eu não tinha ideia de quem... Eu não sabia que aquela era a mãe dele. E até ele estava aqui, mas na verdade eu orei por ela no domingo passado. Então eu queria que ela compartilhasse um pouco. Deus é fiel. Sim, esse era meu sobrinho. Eu não sabia que a apóstola não sabia. Então eu agradeci a ela por orar pela minha irmã e eu vi uma mudança imediata na hora. Então minha irmã, sabe, ela se afastou de Deus. Ela tinha se afastado de Deus por muitos anos. E era aquela fome em mim de ver toda a minha família vir e receber e conhecer o poder de Deus aqui na Igreja 5F. E Mackenzie, na verdade, ela contou para o priminho dela, Bobby. Sim, a Mackenzie é a minha filha, ela tem 11 anos, ela está ali. Ela contou para ele todas as chaves para receber, sabe? Para receber em favor da mãe dele. E então, ele trouxe uma fotinha da minha irmã. E eu nem sabia que ele tinha feito isso, ou minha mãe, e minha mãe estava se perguntando, por que você tem uma foto da minha filha? Sabe? Minha mãe disse isso, e então, ele teve a fé, sabe? Ele veio e ele simplesmente... Eu fiquei simplesmente impressionada com o quanto o vídeo viralizou. Algo que parecia tão simples, sabe? E então, mas era tão precioso. E isso simplesmente tocou meu coração. No domingo passado, tanto ao ver minha irmã ser tocada por Deus tão poderosamente. Eu estava compartilhando isso que eu sempre falo sobre Deus, tipo, simplesmente sai da minha boca. E ela, nos últimos, provavelmente uns 3 anos que eu tenho estado na Igreja 5F, eu sempre estou compartilhando com os meus pais e minha família sobre Deus e tudo o que Ele está fazendo aqui. E ela dizia para minhas filhas às vezes, tipo, eu simplesmente não quero conversar, eu sinto que eu não tenho mais a minha irmã. Tipo, ela sempre está falando sobre Deus. Eu não consigo ter uma conversa normal com ela. Então eu fiquei tipo, então tá. Então foi um choque para mim que, depois da igreja, ela estava, sabe, me fazendo perguntas e ela estava me perguntando quando eram as lives. E eu compartilhei com ela, sabe? Enquanto ela me fazia perguntas, eu estava compartilhando ensinamentos que a apóstola tinha nos ensinado e exemplos, sabe? Então eu compartilhei um exemplo com ela da Bíblia sobre servir e honrar a unção e como, sabe, como isso funciona.
Então, eu não achei que ela tinha sido tocada por Deus até o dia seguinte, tanto assim, mas mesmo assim, isso realmente tocou meu coração ao ver aquela mudança nela. Ela ficou tipo, mana, sabe, aquilo que você estava falando ontem à noite ficou no meu coração, simplesmente ficou. Simplesmente, ela ficou tipo, eu simplesmente senti tanto de Deus nisso. E eu fiquei tipo, uau, isso é uma mudança tão grande dela, sabe? E até hoje ela mandou mensagem, até qualquer coisa que eu mando pra ela e digo pra ela, tipo, ah, eu te amo, maninha, sabe? E ela disse, eu simplesmente senti Deus só de ler isso. E eu fiquei tipo, uau, isso é a unção. Isso é o poder de Deus. Então eu só quero honrar a senhora apóstola e dizer obrigado novamente por orar pela minha irmã, pela minha família. Se você não sabe disso, eu dirijo 2 horas com toda a minha família todo domingo de Bakersfield e é aplicar os princípios de Deus, realmente. Isso abre o caminho para esses milagres virem. Então, eu te agradeço, apóstola. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Aleluia! Então, foi tão chocante, tipo, eu soube disso esta manhã e fiquei tipo, essa é a minha mensagem, o poder da fome. Então, a fome de uma pessoa, a fome da Elva, pela família dela, encontrar Jesus, sabe? E nem todos aceitaram o convite dela por causa dessa fome ainda. Não a irmã dela, mas o sobrinho dela. O filho da irmã dela aceitou o convite para vir aqui e agora ele vem e quer oração e então Deus se move através da oração. Mas não apenas isso. E ela veio na semana passada e Deus a tocou, louvado seja Deus. Mas isso não termina aí. Quase 7 milhões de pessoas foram tocadas por Deus. Além disso, Jesus. Mas o catalisador para quase 7 milhões de pessoas encontrarem o amor e o poder de Deus através desse vídeo foi a fome. A fome de uma pessoa. A fome de uma pessoa. Você entende o que eu estou dizendo sobre o que vocês veem? Porque eu estou tão empolgada com a conferência Incendeie. A conferência Incendeie, porque é por isso que Deus está preparando vocês. E se cada um de vocês viessem com fome, que tipo de catalisador isso seria para o avivamento acendendo como nunca vimos antes? Aleluia! Um catalisador de avivamento para você pessoalmente, para a sua família, para a sua comunidade, para a sua cidade, para a sua nação. Com o fogo que você traz de volta. Aleluia! Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Tá. Sou só eu ou o tempo está voando como louco? Há uma mudança onde há um aumento do Espírito Santo, onde eu simplesmente acho que poderíamos ficar aqui o dia todo. É por isso que precisamos de um prédio. É por isso que precisamos de um prédio. Sim, não há limites de tempo e está vindo. Essa porta está se abrindo em nome de Jesus. Aleluia. 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 Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Louvado seja Deus. Isso é avivamento. É o céu na terra. Céu na terra. Obrigada, Jesus. Tá, então, como ter fome, número 1? Sacrifício. Faça um sacrifício. Aqueles de vocês que não estão viajando, fazendo um sacrifício financeiro, contribuindo para este avivamento. A propósito, podemos colocar esse gráfico? Nós teremos ingressos para esta conferência, porque esta é uma conferência de 2 dias, onde teremos 2 dias. Nós precisamos pagar por um local e tudo mais, então é por isso que há ingressos. Mas, se você não puder pagar, é só nos avisar. Nós não queremos que nada impeça ninguém de receber, então as pessoas podem vir de graça se elas absolutamente não puderem pagar, mas por favor, sejam honestos, claro. E há uma forma de doar ingressos no nosso site, 5fchurch.org/events. Se você gostaria de doar para pessoas que não podem pagar, mas... Então,
Os ingressos, na verdade, têm um preço muito pequeno considerando o custo do evento de 2 dias no Teatro Orpheum. Este é um teatro grande, porque nós precisamos de um lugar maior do que este para essas pessoas que virão. Então é um custo muito alto do que os ingressos, mas nós não quisemos colocar os ingressos, tipo, muito caros, sabe? Então podemos mostrar o gráfico que mostra? Sim, então nós precisaremos arrecadar fundos para esta conferência, porque ela é organizada pela Igreja 5F, amém? Então isso é o que precisa ser arrecadado, US$ 75.000. Nós precisamos financiar. Então, basicamente, US$ 59.000. Essa é a nova estimativa baseada nas 2 conferências passadas de participação. Então, somando o custo dos ingressos, isso é o quanto isso cobriria os ingressos para aqueles que esperamos que venham, embora tenhamos esperança de que muito mais pessoas venham. Eu também estou esperando isso, amém? Mas apenas contando em termos de custo, isso é que ainda é necessário. Então, especialmente aqueles de vocês de todos os lugares, se vocês podem contribuir dessa forma, mas especialmente aqueles de vocês em Los Angeles, esta é uma parte para vocês desempenharem e fazerem sacrifício. A parte de vocês para fazer um sacrifício para receber mais fome no coração de vocês, amém? Para receber de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Tá. Então, sacrifício é a número 1 de como ter fome, como ficar com mais fome, e número 2, como ficar com mais fome é permanecer focado. Permaneça focado no que Deus falou para você. Na verdade, permaneça focado nas revelações que Deus revelou a você. Porque muitas pessoas ao seu redor não têm as mesmas revelações. Porque alguns de vocês, eu acredito que, tipo, alguns de vocês começaram a voar toda semana para estar aqui, e então eu compartilhei algumas pessoas voando para cá toda semana para estar aqui, e eu sei que há outras pessoas que Deus está chamando. E agora, a Raquel está vindo toda semana. Agora, depois que ela ouviu Deus falar com ela através daquela palavra. E agora, há alguns outros do Colorado que têm vindo, tipo, várias vezes por mês recentemente, desde aquela palavra. Louvado seja Deus. Mas sabe, esses testemunhos precisam ir adiante. E a palavra de Deus precisa ir adiante assim, porque o que está acontecendo na mente? Lógica. Sabedoria de anjo de luz. Isso é desperdício de dinheiro. Você pode assistir online, certo? Sabedoria de anjo de luz. Então, Deus vai falar essas revelações às vezes. Ele vai falar essas palavras como eu falei. Deus está chamando alguns de vocês para fazerem esse sacrifício. Deus está chamando vocês para isso. Então, você ouve isso, você precisa saber que Deus falou comigo. E às vezes isso vem como uma confirmação, assim como eu compartilhei hoje sobre me mudar para cá. Você precisa saber, Deus falou isso comigo. Esta é a minha sarça ardente. Eu não vou ouvir ninguém que não estava lá na sarça ardente. Eu vi a sarça ardente. Eu ouvi Deus através da sarça ardente. Você tem que proteger essa revelação. Permaneça focado nessa revelação. Permaneça focado no que Deus chamou você para fazer. Não se esqueça do que Deus chamou você para fazer. Você precisa entender que o diabo vai lutar contra aquilo que ele sabe que vai te transformar. O diabo vai lutar contra aquilo que ele sabe que vai te transformar. Ele vai lutar. Ele conhece os princípios de Deus. Ele sabe que Deus está fazendo encontros, momentos, reuniões de compromisso divinos. O diabo sabe onde está a unção. O diabo sabe as palavras proféticas que estão sendo liberadas. O diabo está aterrorizado com o que Deus vai fazer na conferência Incendeie. O diabo está aterrorizado. Então, você precisa estar atento no reino espiritual sobre a luta. Como o diabo realmente não quer que você receba mais de Deus, ele não quer que você receba o fogo do Espírito Santo, ele não quer que você receba impartição, ele não quer que você esteja perto de outros crentes onde você explode em fogo, com todas essas pessoas em fogo, transbordando delas, e faz com que venha sobre você, além da unção sendo liberada. Você sabe do que eu estou falando? Se você estava lá na conferência Levante-se e Brilhe, certo? No ano passado, a conferência do ano passado. O diabo não quer isso. O diabo não quer isso. Oh, ele não quer isso. Vocês precisam estar atentos a isso, povo de Deus. Vocês precisam estar atentos que estamos em uma guerra espiritual. E quando Deus tem esse encontro divino preparado para você, Ele quer liberar mais sobre você e há algo que é público, há palavras proféticas falando sobre isso. O diabo sabe.
E ele vai tentar lutar contra isso. Então você precisa estar atento, porque o diabo vai tentar lutar contra isso muitas vezes em termos de um anjo de luz vindo como um anjo de luz. Mentiras. Tipo, você não precisa ir. Você pode assistir, talvez eles liberem depois online. Você pode assistir depois. Você recebe poderosamente outras vezes online, então, quando Deus quer você lá, Ele quer você lá pessoalmente, a mais que Ele vai liberar sobre você quando você vem pessoalmente, sabe? Ou talvez as coisas estejam uma dificuldade, é como parece que as portas estão se fechando, você ainda não vê uma porta se abrindo, é uma luta. Acho que é um sinal. Acho que isso é um sinal. Acho que Deus simplesmente não está abrindo essa porta. O que eu estou dizendo é que você precisa estar atento, você precisa saber quando Deus fala algo, que ele realmente falou algo, não duvide nem questione depois. O diabo vai tentar vir assim. Ele vai tentar vir assim e soar como sabedoria. Ele vai tentar vir assim, dessa forma de falsa humildade às vezes. Então você precisa estar atento. Quando Deus fala algo, não se esqueça do que ele falou, do que ele direcionou você a fazer. Amém? Louvado seja Deus. Obrigada, Jesus. E agora, algumas pessoas talvez tiveram vistos negados. Nesses casos, esse é o seu fogo refinador. Você precisa continuar lutando. Talvez nem seja para este ano, mas você lutou o bom combate até fazer tudo o que podia. Mas talvez não seja este ano, mas será no ano que vem, mas é porque você lutou o bom combate da fé este ano que o rompimento aconteceu. Estou falando isso para as pessoas online, porque eu sei que alguns de vocês querem estar aqui mais do que qualquer coisa. Vocês estão tentando tanto, mas não conseguiram um visto. E está fora do seu controle. Não se sintam mal por isso, porque há uma graça especial para vocês. Deus está usando isso como um fogo refinador para vocês. Todos nós temos jornadas diferentes, todos nós temos caminhadas diferentes, todos nós temos batalhas diferentes, amém? Todos nós temos batalhas diferentes. Tipo, se você mora em Los Angeles, obviamente será mais fácil para você vir à conferência do que alguém que está em outra nação e precisa conseguir um visto. Então, o fogo refinador das pessoas em Los Angeles vai parecer diferente. As batalhas que elas precisam passar. Então, você precisa entender espiritualmente para não ficar desanimado, sabe? Mas o ponto é, creia e lute o bom combate da fé. Creia, creia, creia. Deus quer que eu esteja lá. Sim, Ele quer que você vá. Mesmo se você estiver tentando e tentando, você tentou tudo o que podia e não for até o próximo ano, você vai chegar lá e haverá uma graça especial para você receber online depois. Nós não estaremos ao vivo, mas nós postaremos depois e você poderá receber online poderosamente. Haverá uma graça especial para você porque você fez tudo o que podia para estar lá. Mas quando Deus está chamando você para estar lá e você não está fazendo esforço, você não está batendo nas portas, essa graça não se estende a você. Bata na porta. Deus vai responder. Deus vai abri-la. Você ficará maravilhado. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Então, haverá uma luta. Eu quero compartilhar este testemunho rápido com vocês. Quando eu recebi a profecia para o meu chamado, quando conheci o profeta Jordan pela primeira vez, ele estava ministrando em uma conferência em Los Angeles e eu dirigi até a conferência e uma amiga tinha me convidado, ela foi comigo e eu coloquei no meu GPS o endereço. Eu sei que coloquei o endereço certo naquele GPS. Ele me levou para outro lugar. Mas sabe, quando você sabe que fez algo certo, você fica tipo, eu sei. Eu coloquei o endereço no GPS de novo. Dessa vez, ele me levou para outro lugar. Ele me levou para a igreja errada. Nesse ponto, eu soube que era a guerra espiritual. Então, eu coloquei o endereço uma terceira vez e ele me levou ao lugar certo. Isso nunca aconteceu na minha vida. Nunca. E aconteceu 2 vezes seguidas naquele dia. O diabo conhecia a unção no profeta Jordan e ele estava aterrorizado com qualquer pessoa que fosse vir àquele evento. E talvez o diabo conhecesse meu coração
Eu tinha me rendido a Deus recentemente, então talvez ele estivesse até especialmente assustado com eu estar lá. Foi uma luta para eu chegar lá pessoalmente para receber a profecia, a unção que mudou minha vida para sempre. E é por isso que todos estamos aqui agora. Anjo de luz poderia ter falado, talvez não é para ser. Anjo de luz pode dizer, isso é um sinal, para não ir. Isso é a proteção de Deus. É por isso que você precisa estar atento e saber o que Deus falou e estar confiante no que Deus falou. Não escute os fariseus, não escute outras pessoas. Saiba o que Deus falou com você. Tá, eu sinto que preguei por 5 minutos de novo. Eu não sei se isso é algo diferente. Estou tão empolgada com a mudança do avivamento que está acontecendo, aleluia. Mas eu estou dizendo a vocês, vai ter que haver, eu acho, uma parte 3. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, vamos continuar no próximo domingo com como ter fome. Esta é uma grande preparação como nunca antes. Eu acredito que este é um sinal que vocês precisam perceber, que todos vocês ficarão com mais fome do que nunca para este encontro divino no dia de Pentecostes que está vindo. O que significa que vocês receberão como nunca antes, mais. Quanto mais fome vocês tiverem, mais vocês receberão. Aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Obrigada, Jesus! Alguém aqui sente o fogo de Deus? Jesus! Jesus! Aleluia! Eu sinto como se pudesse voar. O fogo do Espírito Santo é tão poderoso neste lugar agora. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo seu fogo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Nós vamos ofertar a Deus agora. Nós temos um tempo para ofertar agora. Igreja 5F, nós estamos organizando o evento Incendeie em Nova York também. E eu estou tão empolgada. Este é o primeiro evento de avivamento que fizemos na América desde o verão passado, foi? Ou no outono? Começo do outono? Então, isso é tão empolgante pelo que Deus vai fazer no Nordeste. O fogo vai vir e preparar corações e acender pessoas em fogo. Aleluia. E nós podemos fazer parte disso. Todos vocês podem fazer parte disso. Todos vocês podem fazer parte da razão pela qual tantas pessoas serão curadas, libertas e receberão o fogo do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Que alegria, amém? Então, isso é o que também precisamos arrecadar para este evento também, porque estamos tornando gratuito para todos, e isso é organizado completamente pela Igreja 5F. Então, Deus está nos chamando para sacrificar, mas Ele faz isso. Eu não sei se vocês se lembram, mas o evento do Brasil foi um sacrifício maior do que nunca, mas eu compartilhei com vocês que esse sacrifício foi um catalisador para Deus se mover tão poderosamente de uma forma nova, amém? E Ele fez isso com 10 mil pessoas no Brasil, vendo o que Deus está fazendo aqui se estender para uma nação como nunca vimos, com 10 mil pessoas enchendo o estádio e encontrando o poder de Jesus. Aleluia. Aqueles de vocês que doaram para o evento do Brasil, vocês estão felizes por fazer parte disso? Abençoados por fazer parte disso? Por causa de vocês, 10 mil pessoas puderam encontrar Jesus em poder, amém? Então, agora, novamente, Deus está nos chamando mais alto para receber mais. Então, se você gostaria de ofertar para um ou ambos esses fundos de eventos, você pode ir a 5fchurch.org/events e você verá, quando for para esse link, em fundo, um menu suspenso vai aparecer e você poderá doar para um ou ambos esses fundos, além de semear na 5F, amém? Louvado seja Deus. Bem, eu quero orar por todos vocês agora. Se você quer ofertar online, o QR Code está aqui, link na minha bios ou 5fchurch.org/give. Se você puder levantar a sua semente, seu telefone ou sua mão enquanto eu oro por você. Obrigada, Jesus. Eu libero agora a unção, que ela toque você e que haja aumento, que novas portas se abram para a provisão para você, que não haja falta, mas que haja abundância, que novas oportunidades venham, que grande favor esteja sobre a sua vida em nome de Jesus, que você seja tão abençoado por ser uma bênção para o reino, por ser uma bênção para a vida das pessoas enquanto você avança o reino com a sua semente. Que este aumento venha agora em nome de Jesus. Amém. Aleluia.